Imagina a vastidão do deserto norte-africano. Aquele sol implacável, a areia queimando e as colunas de tanques avançando entre dunas e a fumaça no horizonte. No comando dessas forças está um general alemão cuja reputação ultrapassou fronteiras, Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, respeitado pelos seus inimigos, idolatrado pelos seus soldados e promovido pessoalmente por Adolf Hitler. Rommel tornou-se uma das figuras mais fascinantes e contraditórias da Segunda Guerra Mundial. Um comandante brilhante que ascendeu do nada até o topo da hierarquia, mas também um homem preso ao dilema entre a honra militar e a máquina política nazista. Nesse vídeo, nós vamos percorrer sua vida, sua filosofia, suas vitórias e derrotas e entender como suas origens humildes, sua proximidade com Hitler e seus próprios escritos reunidos no famoso Rommel Papers, que foi publicado depois de sua morte, moldaram a trajetória de um dos generais mais célebres do século XX. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia pessoal de Erwin Rommel, um dos comandantes militares mais reconhecidos da história. Então, hoje nós vamos mergulhar na cabeça do Marechal de Campo da Raposa do Deserto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ampliar o seu conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial, analisando as batalhas, as campanhas no próprio mapa, estão abertas as matrículas para o nosso primeiro curso da Academia SDG, o curso de Estratégia e Tática no Mapa, pense como os generais da Segunda Guerra Mundial. Nesse curso aqui, eu vou te ensinar do primeiro ao último dia da guerra, como que todas as campanhas militares decorreram, para você ter um entendimento completo de como as decisões dos grandes líderes, a logística no campo de batalha, o uso de armas tradicionais e também inovadoras determinou o resultado do maior conflito armado da história humana. Para você fazer a sua matrícula, basta você clicar no link que está na descrição ou então ler o QR Code que está bem aqui na tela. Todas as dúvidas vão ser respondidas pessoalmente por mim. A gente vai ter lives exclusivas, tanto de conteúdo quanto também de tira dúvidas. E no final das contas, você ainda vai ser certificado para poder complementar o seu currículo e atestar para todo mundo que agora você sabe mais do que 99% da internet. Então, corre lá no nosso link aqui embaixo e se matricula na Academia SDG para saber tudo sobre a Segunda Guerra Mundial e entrar na mente dos generais. Te aguardo lá para ser aluno da nossa turma pioneira, tá bom? Agora, vamos lá para nossa história. Rommel nasceu em 1891 na pequena cidade de Heidenheim, que fica no sul da Alemanha. E diferente de muitos generais alemães de sua época, ele não vinha de uma aristocracia prussiana nem de uma família com tradição militar. Seu pai era professor de matemática e diretor de escola. Seu avô também tinha sido professor. Ou seja, Rommel cresceu em um ambiente de famílias de classe média culta, uma origem respeitável, mas distante da elite social que dominava o corpo de oficiais do Império Alemão. No exército prussiano, os filhos da nobreza tinham acesso facilitado às academias e carreiras de prestígio. Já jovens como Rommel precisavam provar seu valor no campo de batalha, conquistar respeito pela competência e pela coragem. Esse detalhe é fundamental para a gente entender a mentalidade de Rommel, que desde cedo internalizou que ele não teria privilégios. Sua ascensão dependeria apenas do mérito, da disciplina e da disposição para arriscar. Isso moldou o estilo de liderança que o acompanharia por toda a sua vida. Um comandante que não se escondia atrás das linhas, que dividia os riscos com seus soldados e que via a guerra não como uma abstração aristocrática, mas como uma realidade concreta, vivida na lama, na neve e no calor sufocante. Quando teve início a Primeira Guerra Mundial, Rommel era um jovem oficial de infantaria. Rapidamente ele se destacou por sua ousadia em combate. Em 1917, na Batalha de Caporetto contra o exército italiano, Rommel conduziu uma manobra brilhante que lhe rendeu reconhecimento e condecorações da mais alta classe. O estilo de comando que o marcaria já estava presente.
a mobilidade, a iniciativa e a liderança pelo exemplo. Rommel não esperava ordens passivamente, ele observava o terreno, avaliava a situação e agia com rapidez, explorando brechas e surpreendendo o inimigo. Ao contrário de muitos generais aristocráticos que comandavam de longe, Rommel estava sempre na linha de frente, arriscando sua vida junto com a dos seus homens. Isso criava uma relação de confiança única com eles. Os soldados viam nele não apenas um oficial, mas alguém disposto a compartilhar seus perigos e também sacrifícios. Essa experiência da Primeira Guerra sedimentou a filosofia que Rommel levaria para seu futuro. A guerra exige coragem, iniciativa e flexibilidade. O manual pode dar diretrizes, mas no calor da batalha, quem vence é quem se adapta, quem ousa e quem se arrisca. Após a guerra, Rommel permaneceu no exército da República de Weimar, o Reichswehr. Nesse período, ele escreveu um livro que marcaria sua reputação, chamado de Infanterie greift an, publicado em 1937 e cuja tradução pode ser A Infantaria no Ataque. Nesse livro, Rommel analisa operações da Primeira Guerra Mundial, destacando não apenas táticas de infantaria, mas a importância da iniciativa individual dos oficiais subalternos e até mesmo dos soldados. Ele defendia que a guerra moderna exigia flexibilidade e ousadia. Esse texto não era apenas um manual técnico, ele era a expressão de sua própria filosofia pragmática. A vitória, segundo Rommel, não vinha de seguir cegamente ordens, mas de compreender a situação e agir com inteligência no momento certo. Infanterie greift an chamou a atenção não só dentro da própria Alemanha, mas também pelo mundo afora. E o mais importante, chegou às mãos de Adolf Hitler, que se impressionou com o estilo prático e direto do autor. Esse foi o início de uma ligação entre Rommel e o Führer. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Rommel assumiu um posto singular, o comando do Führerbegleitbataillon, a escolta pessoal de Hitler feita pelo exército. Isso lhe dava acesso direto ao ditador, uma posição de enorme valor para quem, sem conexões aristocráticas, queria subir na carreira. Rommel percebeu que essa proximidade poderia ser um trampolim pessoal para ele, e realmente foi. Durante a campanha da França em 1940, Hitler deu a Rommel o comando da 7ª Divisão Panzer, uma nova unidade completamente moldada na elite. Sob Rommel, essa unidade se tornou lendária, a Divisão Fantasma chamavam ela. Avançava tão rápido, rompendo as linhas inimigas com tamanha ousadia que até mesmo os alemães perdiam contato com ela. Nos Rommel Papers, ele descreve o orgulho que sentiu nessa campanha e da confiança também que Hitler depositava nele. A relação entre ambos nesse momento era de admiração mútua. Hitler via em Rommel um comandante jovem, enérgico, fora da aristocracia, exatamente o tipo de oficial que ele queria que simbolizasse a nova Wehrmacht. Após a vitória na França, Rommel foi designado para comandar o Afrika Korps, um corpo de exército alemão enviado à Líbia para socorrer os italianos em dificuldades contra combates contra os britânicos no deserto. E foi lá no deserto que sua lenda nasceu. Com poucos recursos, mas com grande mobilidade, Rommel aplicou táticas ousadas, confundindo e derrotando forças superiores. Os britânicos, impressionados, lhe deram o apelido de Desert Fox, ou Raposa do Deserto. Rommel se destacou por sua capacidade de enxergar o campo de batalha de forma ampla, movimentando tanques como peças num tabuleiro de xadrez. Mas, acima de tudo, por sua presença constante no front. Ele estava com seus soldados sob o mesmo sol escaldante, enfrentando os mesmos perigos. Essa proximidade alimentava sua popularidade com os homens. Os soldados o seguiam não por medo, mas por respeito e lealdade. Em 1942, após a captura de Tobruk, Hitler promoveu Rommel a Generalfeldmarschall, ou Marechal de Campo, o mais jovem da Alemanha. Nos Rommel Papers, ele escreveu: "O Führer me chamou de seu marechal.
Para mim é uma honra, mas sinto que esta luta está ficando além das nossas forças. Essa frase mostra o contraste entre o reconhecimento e a lucidez. No auge de sua carreira, ele sabia que a Alemanha não tinha condições mais de sustentar aquela guerra no deserto. O avanço aliado e a falta de suprimentos levaram à derrota do Eixo na Tunísia em 1943. Rommel, de volta à Europa, passou a expressar suas frustrações cada vez maiores. Nos Rommel Papers, encontramos algumas críticas severas feitas por ele. Ordens vêm de Berlim sem levar em conta a situação real. A guerra não se vence com ilusões, disse ele. Esse era o ponto de ruptura. Rommel percebia que Hitler já não comandava com racionalidade, mas com obstinação cega. No ano seguinte, Rommel foi designado para defender a chamada Muralha do Atlântico, em preparação para a esperada invasão aliada através do Canal da Mancha. Rommel defendia uma estratégia de contenção imediata. Era preciso repelir os invasores logo nas praias, antes que esses consolidassem suas cabeças de ponte. Hitler, por outro lado, insistia em reservas blindadas longe da costa, acreditava que o poder dos contra-ataques seria muito maior e um contra-ataque tardio teria muito mais efetividade. Quando a invasão realmente aconteceu no dia 6 de junho de 1944, as divergências estratégicas entre eles se tornaram trágicas. Nos Rommel Papers, ele diz: o Führer não mais aceita conselhos. Ele vive em um mundo que não corresponde ao campo de batalha. Nossos homens pagam com a vida por essas ilusões. Essa foi a fase de maior afastamento entre os dois. Rommel já não mais acreditava na vitória. Chegou a registrar que a única saída seria buscar uma paz negociada, mesmo que as condições para isso fossem duras. Em julho de 1944, um grupo de oficiais conspirou para assassinar Hitler, no famoso atentado de 20 de julho, o atentado de Stauffenberg. Rommel não participou diretamente daquelas ações, mas como ele havia mantido contatos com os opositores do regime e defendia o fim da guerra, aquilo foi o suficiente para Hitler. Em outubro, emissários do Führer chegaram à sua casa com uma proposta cruel, um julgamento público por traição que levaria à execução dele e represálias contra sua família, ou um suicídio silencioso em troca da segurança dos seus. Rommel escolheu a segunda opção. Ele ingeriu veneno no seu carro diante dos oficiais enviados por Hitler. Poucos dias depois, ele teve um imenso funeral de Estado com honras militares, uma farsa organizada pelo regime para ocultar a verdade. Mas qual era, afinal, a filosofia pessoal de Rommel? Ela gira em torno de alguns preceitos. O primeiro deles era o pragmatismo, pois ele via a guerra como uma ciência e uma arte, não como uma ideologia. Temos também a honra militar, que para ele era o dever com a profissão do soldado, mas não com a política. A humanidade relativa de Rommel, pois ele respeitava os prisioneiros e evitava brutalidades desnecessárias. Porém, nunca deixou de cumprir seu papel como comandante de frente de batalha. O distanciamento do nazismo, pois ele nunca foi membro do partido, mas também nunca se rebelou abertamente contra o movimento. Sua lealdade era à Alemanha e não a Hitler. Rommel só pode ser entendido em contraste com seus próprios contemporâneos. Aristocratas como Gerhard von Rundstedt e Erich von Manstein eram distantes das tropas, estrategistas tradicionais, com redes de proteção social. Tinham uma postura elitista e viam Hitler como um intruso. Já nazistas do partido, como Sepp Dietrich, eram homens de alta confiança ideológica do Führer, politizados, leais acima de tudo ao partido. Mas Rommel era um outsider da classe média, apenas um carismático próximo dos seus soldados, dependente de Hitler para ascender, mas no fim perigoso demais por sua popularidade e independência de pensamento. Nesse triângulo que você está vendo está a explicação do porquê Rommel terminou do jeito que terminou. Sem apoio da aristocracia, sem proteção do partido, apenas com o carinho das tropas e do povo, justamente o que tornava sua figura insuportável para Hitler. A vida de Erwin Rommel é um retrato das contradições da Alemanha nazista. Um general de origem humilde
que ascendeu pelo próprio mérito. Um comandante respeitado por seus inimigos e soldados, mas usado como ferramenta de propaganda pelo regime. Um homem de honra e pragmatismo, que no fim pagou com sua vida por não se curvar totalmente ao fanatismo de Hitler. Após a guerra, Rommel foi lembrado como o bom alemão, o general que não era nazista, que respeitava os adversários e que representava um ideal de honra em meio ao horror que se espalhava pela Europa. Seu legado permanece ambíguo. Ele foi um comandante genial, mas também parte da máquina de guerra do Terceiro Reich. Foi um soldado pragmático, mas também alguém que demorou para se distanciar do regime. No fim, Rommel foi, acima de tudo, um homem preso ao seu tempo. Um homem que tentou conciliar a honra ao dever em meio à guerra mais brutal da história. E talvez essa seja a contradição que o torna até hoje tão fascinante. A raposa do deserto, o marechal de Hitler, e ao mesmo tempo a vítima mais célebre da tirania da Alemanha nazista. Ficou interessado agora em saber como é que Rommel aplicava essa filosofia de verdade no campo de batalha e como é que tudo que ele aprendeu ao longo de sua vida impactou em suas ações como comandante de linha de frente? Quer entender como é que Rommel cruzou todo o interior da França à frente da divisão fantasma e também se tornou a raposa do deserto, causando derrotas inimagináveis para o exército britânico? É só você se tornar o nosso aluno na Academia SDG, no nosso curso Estratégia e Tática no Mapa. Pense como os generais da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, é só clicar no link na descrição e também ler o QR Code que está na tela para se tornar nosso aluno e aprender mais do que 99% da internet sobre Segunda Guerra. Vamos então estudar com a sala de guerra? Corre lá e faz sua matrícula. E se você quiser aprender também tudo sobre o desenvolvimento e uso das bombas atômicas, compra meu livro O Átomo como Arma, que está bem aqui em cima. Compartilha esse vídeo e também se inscreve na sala de guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da sala de guerra.